A Lágrima de Vidro, capítulo 11. A sala era grande e escura, fedia sal e peixe, e era alumiada por nada mais que a fraca luz do entardecer que entrava por uma janela aberta. No final da sala estava um grupo de 5 homens sem expressão. 4 deles tocavam violinos, acompanhados por um exímio pianista. A música era fria e sem vida, tocada num tom fúnebre, trazendo um ar sombrio para o ambiente vazio, exceto por um armário. Ao centro, o rei Drágua era o condutor de uma valsa compassada num ritmo lento. Isso não parecia tão estranho se ele não estivesse dançando com uma figura semelhante a ela. Como era possível? Havia outra jovem igual a ela, salvo pela tez bem mais branca e pálida aos olhos mortos. E os olhos mortos, que pareciam estar envoltos por uma camada grossa de tinta preta, desenhada de tal forma que pareciam escamas. Era como se ela olhasse a si mesma bailando em frente a um espelho cheio de pó. Abram outra janela, ordenou Drágua a um dos músicos que deixou de tocar para obedecê-lo sem demora. A abertura lançou um vento fétido que trouxe náuseas à Grécia. Ela colocou a mão sobre a boca, tentando conter a ânsia de vômito. A bile se travou em sua garganta. Parecia que algo havia morrido ali. Seguindo o comando de mão de Drágua, a porta do armário se abriu sozinha, permitindo a saída de uma espécie de vulto branco. O móvel se fechou com um baque surdo atrás do vulto, que parecia um fantasma. Em poucos segundos, a massa esbranquiçada foi ganhando carne pálida, embora nem de longe ela pudesse ser chamada de viva, até que a coisa tomou a forma de um ser humano e entrou na melancólica valsa guiada pelo Senhor das Sombras. Os olhos de Drágua refletiam seu poder tanto quanto sua risada cruel deixava transparecer seu escárnio. Fosse o que fosse aquilo, era evidente que a dança fantasmagórica inflamava em Drágua um amor demoníaco e a mais intensa luxúria. É apenas uma alucinação, Grécia, não é real. Fantasmas não existem. Acorde, ordenou a si mesma. Motivada por tais pensamentos, Grécia se beliscou, arqueando as costas para ficar ereta novamente. Tal ato inconsequente a fez dobrar o corpo pela dor que caiu sobre seu corpo. O movimento a fez se apoiar na porta entreaberta e a empurrar com uma pancada seca, alta. Os músicos pararam a música abruptamente. Drágua, a dança. Perdendo o controle de seu próprio corpo, Grécia foi ao chão. Gemeu baixinho pelo choque contra seus ferimentos, que vibraram pelo impacto. Os 2 corpos fantasmagóricos que antes eram conduzidos pela dança agora aguardavam o movimento de seu mestre. Sua visão, debilitada pelo ângulo em que se encontrava, permitiu ver os pés de Drágua se aproximando de seu rosto. Esta sala não é para seus olhos, disse em tom ameaçador. O que está acontecendo? Grécia ousou perguntar, colocando-se sobre seus pés de forma desajeitada. Isso não é real. Fantasmas não existem. Só porque você não vê algo não quer dizer que não exista, minha querida princesinha, zombou, suas palavras carregadas por uma forte dose de escárnio. E quem disse que são fantasmas? Sem poder se conter, ela franziu o nariz e soltou um murchoso exasperado. Não é preciso ajuda para compreender o que são eles, rebateu, sentindo seu corpo tremer diante do escrutínio de Drágua. A outra, como eu e o senhor, dançava com ela. Pois asseguro que não são fantasmas. O que são então? Drágua sorriu de forma sombria, fazendo-a sentir em sua coluna aquele mesmo dedo gelado que a acompanhava sempre que se aproximava dele. Almas. Grécia estremeceu, incapaz de evitar o encolher de seu corpo. Se estava brincando, ele não transpareceu em sua voz ou expressão. Ela reconhecera desde o início que aquele não era um navio qualquer, mas não imaginava que seus segredos eram sobrenaturais. Se são mesmo almas, aquela com quem dançava... Oh, quão prazeroso é tê-la sobre meu domínio, minha querida. Ele zombou entre gargalhadas grotescas. Ora, isso é ridículo, exclamou sem poder agir com bom senso e sair da presença daquele ser terrível que chamara de pai.
Como o senhor poderia possuir minha alma? Isso é fantasia, devo estar delirando. Drago deu um passo adiante, prendendo-a em seu olhar até que ela não pôde se mover. Ele deslizou um dedo áspero e gelado como um bloco de gelo pela bochecha pálida feminina, raspando as unhas grandes em sua pele suave. Você a entregou quando disse que não desejava ir a lugar algum, minha querida. Disse que aqui comigo era sua verdadeira casa. E novas gargalhadas encheram a sala vazia e silenciosa. Não sentiu algo estranho durante o ritual? Eu a estava controlando. Manipulava suas palavras da mesma maneira que manipula uma dança sombria. Você é minha agora, filha. Ele pronunciava cada palavra de forma pausada e fluida. Sua voz tornou-se sedutora. Seus olhos eram hipnotizantes. Era louco, completamente fora de si. Mas Grécia estava enredada e sem vontade de se mover. Seu corpo já não era controlado por sua mente. Ela sentiu os lábios, que deveriam ser seus, esboçarem um sorriso, e as mãos que queria puxar para envolver a si mesma se ergueram, permitindo que seus dedos acariciassem o rosto de Drago. Você é louco, e eu ainda estou dormindo, afirmou num sussurro. Os olhos escuros, insondáveis, a observaram por um minuto e outro. Aquela mão fria que causara arrepios pouco tempo antes, e a acariciando em toques apaziguadores que a envolveram um pouco tempo. Se isto é um sonho, dê meia volta e volte a dormir. Então ele acariciou uma última vez os cabelos dourados da criatura à sua frente. E mesmo estando inerte, sem poder se mexer, entrando num estado de sonambulismo inexplicável, Grécia notou que seus olhos pareciam ter as chamas eternas de um fogo avassalador. Naquela manhã, Grécia e Kyra acordaram com um grito de êxtase. Os gêmeos, Edwin e Emma, batiam na porta desesperadamente. Foi Kyra quem correu até a porta e abriu. Dentro de algumas horas lançaremos âncora, gritou Emma, sorrindo. Finalmente chegamos à ilha. O rei Drago quer todos prontos para o desembarque. Eles exalavam uma euforia notável. Por detrás dos gêmeos de cabelos ruivos, era possível notar o tráfego de corpos, que corriam apressados de um lado para o outro, todo tripulante esbanjando ansiedade pelo evento que sucederia. Obrigada pelo aviso. Dentro de pouco tempo estaremos prontas. Despediu-se Kyra ao fechar a porta. Chegamos, dá para acreditar? Parece que navegamos por toda uma vida. Grécia se sentou na cama, os olhos fixos no chão. Kyra encostou o dorso de sua mão na testa de Grécia, preocupada. Você está horrível, Grécia, comentou. Era para estar se recuperando bem a essa altura. Estou bem. Não se preocupe, foi só um pesadelo. Kyra sorriu compreensiva, dando batidinhas suaves na perna da mímica. Ela acenou com a cabeça. Ah, isso é comum devido ao recente trauma que sofreu, comentou a jovem. Deve ter sido um sonho dos mais malucos. Você não faz ideia, concordou Grécia num sussurro inaudível. Sem desejar relembrar as imagens grotescas ou da melodia fúnebre que tanto a assustaram, ela saltou para fora da cama à procura de uma bolsa para guardar seus pertences. Poucas horas depois, todos já estavam com as suas malas na proa do navio. Boa parte da tripulação carregava um semblante fechado. A outra parte, juntamente com os convidados, festejava a chegada. A Ilha do Dragão era enorme, mesmo de longe Grécia conseguia avistar um grande castelo bem no centro. Mas a construção não foi o que chamou sua atenção. O lugar parecia repleto de árvores secas e vegetação morta. As águas que circundavam a ilha pareciam mais escuras que o normal. Uma grande nuvem preta pairava sobre suas cabeças, como num anúncio de morte. Vai chover, comentou uma voz conhecida. Grécia interrompeu sua observação para olhar para trás, deparando-se com Charlotte, que chegou acompanhada por Augustus. Kyra soltou um muxuxo. Você não visitou sua própria irmã por todo esse tempo e nem tem a cortesia de cumprimentá-la direito. Não se importa em como ela está? Indignou-se a garota. Charlotte não tirou os olhos do mar, embora tenha deixado escapar um suspiro. Que bom que está bem, Grécia. Isso não é exatamente uma pergunta. Como um toque no ombro, Grécia interrompeu. Está tudo bem, Kyra.
Estou acostumado. Isaías, atrasado, juntou-se ao grupo com uma pequena trouxa de roupa. Há muitas pessoas aqui. Recustei a encontrá-los. Ao menos chegou a tempo para o desembarque, disse Augustus, colocando o braço sobre o ombro de Isaías. De onde estava, Grécia reparou que Isaías torceu o nariz em desaprovação. Pelo visto, o rapaz não gostava da intimidade com que Augustus o tratava. Aproveitando o momento de distração do grupo de maneira que apenas Grécia pudesse ouvir, Kyra se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Onde esteve ontem à noite? O quê? Surpreendeu-se Grécia. Eu cheguei tarde e você ainda não estava lá. As duas jovens mulheres foram interrompidas por um homem velho que começou a gritar. Lançar âncora! Lançar âncora! Seu brado desencadeou a agitação do povo que começou a comemorar e gritar de alegria pela aventura que se iniciava. Numa sincronia perfeita, Drágua apareceu com seu chapéu de sempre, preto de pena de pavão azul, apoiado num mastro na proa, de forma que ficasse mais alto do que todos. Ele anunciou o que todos estavam esperando. Ordem para o desembarque, gritou. Chegamos à Ilha do Dragão.